Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Esmeralda, capítulo 55. José Armando diz a Esmeralda que a ama demais. Esmeralda pede ao amado para irem para longe dali. Eles se abraçam em seguida. Ele diz que está vivendo um tormento e desde que ela saiu da sua vida, do seu lado, não consegue ter tranquilidade. Ela diz que agora estão juntos, se amando mais que tudo. José Armando diz que precisam conversar. Jéssica arruma o quarto de Adrian. Ela decide trazer um cobertor para ele. Adrian diz que amanhã cedo irá procurar trabalho. Ele fala que não tem ideia de onde ir. Jéssica diz que ele precisa comprar um jornal e pode ajudá-lo em tudo isso. Graziela chega em casa. Paula comenta que Fátima ainda não chegou. Ela fala que o Emiliano ligou e que quer tomar café com ela amanhã. José Armando pede que Esmeralda o compreenda. Esmeralda diz que ontem teve um sonho, que um menino pequeno chegava até ela e se sentava ao seu lado. Ela diz que ele dizia que a coisa mais bonita da vida era viver, olhar o céu e admirar tudo que Deus os deu e também apreender com a pessoa que os ama. Ela diz que depois ele pegava na sua mão e dizia para ela não soltar a mão dele, pois era ela quem iria ensinar o caminho a ele, e em troca desse carinho, o menino lhe daria amor e respeito. José Armando chora. Esmeralda diz que esse menino era seu filho. Ela diz que seu filho não pediu para vir ao mundo, por isso jamais irá abandoná-lo. José Armando pede perdão a Esmeralda e fala que ela é muito boa e que não a merece. Ele beija a mão da amada, pede perdão novamente e sai. Enquanto isso, Lúcio Malaver segue bebendo. Ele recebe uma ligação e consegue o endereço de Esmeralda. Dominga diz a Esmeralda que não consegue consolá-la se não saber se ela e José Armando fizeram as pazes. Esmeralda diz que não sabe. José Armando já está em seu apartamento. Ele queria que Esmeralda estivesse com ele naquele lugar, pois planejou para eles dois, para que pudessem ser felizes. Lúcio pede que o seu funcionário comece amanhã mesmo a fazer a reforma de sua casa da capital, pois irá para lá. O canalha anseia em reencontrar Esmeralda. Fátima acorda Graziela e a informa que o Emiliano está a esperando. Graziela pede que a mãe lhe deixe dormir. Fátima obriga a filha a atender o rapaz. Graziela atende Emiliano e fala que ele lhe acordou. Ela diz que não poderá sair com ele porque combinou algo com a Doris. Fátima comenta com Graziela que esse rapaz está muito interessado nela. Graziela diz que ela se enganou e pede que ela a deixe dormir. Irmã Lucila diz a Esmeralda que está surpresa pela evolução dela e ela aprende rápido demais. Esmeralda pede que Lucila lhe dê mais letras, pois quer escrever o nome do seu filho, José Rodolfo. Lucila diz que pode ser uma menina. Esmeralda diz que sonhou que tinha um menino. Irmã Piedade chega e pergunta como vão as aulas. Lucila diz que muito bem, que Esmeralda é bem inteligente e já aprendeu a escrever nomes. Piedade fica feliz. Piedade diz que precisa da ajuda dela, pois irmã Camila está enlouquecendo com os bebês, que acordaram tudo ao mesmo tempo. Fátima pergunta ao Rodolfo o que José Armando falou com o advogado. Rodolfo diz que ele não quis tocar no assunto do divórcio. Rodolfo afirma que está ficando louco de tantos problemas. Ele diz que a família deles está uma desordem. Fátima diz que o ideal seria Esmeralda ir para Casa Grande, pois lá ela teria o filho mais tranquila e os deixaria em paz. Fátima pergunta se Rodolfo acha que José Armando pode convencer a Esmeralda de dar o menino para a adoção. Rodolfo diz que não e afirma que esse menino é seu neto. Fátima o relembra que esse bebê pode ser do Lúcio Malaver também. Rodolfo pede que Fátima não a atormente mais com isso, pois vive com essa lembrança todos os dias, de tudo que fez naquela maldita noite. Ele diz que tudo foi culpa da Dominga e da Crisanta, pois elas foram as causadoras dessa desgraça e ele está com peso na consciência. Adrian procura por emprego na capital. Ele percebe que as coisas não são nada fáceis. Doris comenta com Graziela que o Emiliano está apaixonado por ela.
Graziela diz que só gosta do Emiliano como amigo. Adrian atravessa a rodovia e segue andando em busca de emprego. Vai ficando tarde e ele não consegue nada. Irmã Piedade diz a Esmeralda que esses pequenos já conhecem bem os braços dela e aquele que ela carrega gosta de ficar no colo dela o dia todo. Esmeralda diz que é lindo demais ter um filho. Piedade diz que é incrível, pois é um ser que brota dela, como se ela fosse a fonte da vida, um milagre, um ser humano, que é a maior bênção que Deus pode dar a uma mulher. Na vila, Adrian comenta com a Aurora que encontrar trabalho na capital é difícil demais. A Aurora diz que ele irá encontrar e pede que ele não se desespere. Adrian fala que no campo andava o dia todo sem se cansar, mas as ruas da capital são completamente diferentes. A Aurora diz que ele irá se acostumar. Ela pergunta por que ele decidiu vir para a capital. Adrian diz que é bobo e veio atrás de um amor. Ele fala que ama muito a mulher por quem está apaixonado. Lucila leva chocolate e biscoitos para Crisanta e Branca. Esmeralda fala que é muito bonito cuidar dos bebês e senti-los perto de seu coração. Branca diz à filha que ela será uma ótima mãe e ela uma avó que mimará muito seu neto. Crisanta também irá cuidar do pequeno. Branca conta para Esmeralda que marcou a ginecologista para ela ir. Esmeralda afirma que está bem. Crisanta diz que o bebê precisa estar bem cuidado. Branca comenta que precisam saber quando o bebê nascerá. Fátima pergunta a Graziela como foi com a Doris. Graziela diz que muito bem. Fátima comenta que estão a ponto de perder o José Armando, pois o Rodolfo está se arrependendo do comportamento com a cega. Graziela fica feliz e comenta com a mãe que Esmeralda é filha do Rodolfo e sobrinha dela. Fátima se irrita e não consegue considerar Esmeralda como sobrinha. Graziela critica a mãe. Esmeralda conta para a mãe que ontem esteve com José Armando e ele lhe pediu para compreendê-lo e ela disse o que representa o filho que espera. Ela fala que após isso ele pediu perdão e foi embora. Branca diz que pediu a Deus que iluminasse o José Armando, mas ele está confuso e obcecado e por isso comete erros. Crisanta diz que talvez o José Armando tenha considerado e apareça a qualquer momento atrás dela. Milésio e Firmino se entristecem por não terem notícias de Esmeralda e nem receberem cartas dela. Joana aparece e os cumprimenta. Ela fala que o Dr. Malavé é incompreensível, mas no fundo é uma boa pessoa. Melésio chama Joana de bruxa. Joana diz que o Melésio é um louco. Melésio chama Firmino para ir embora antes que Joana faça alguma bruxaria e os transforme em sapo. Jéssica se irrita no trabalho e pede à avó para ela deixá-la ir falar com o Adrian. Betânia diz que quando acabarem, ela poderá, pois precisam continuar trabalhando. Esmeralda chama Adrian de atrevido ao saber que ele procurou a Graziela. Adrian diz que amanhã procurará a Graziela de novo. Ele pergunta se ela está triste. Ela confirma e fala que a cada dia sente mais falta do campo e da cachoeira. Ela diz que queria regressar, mas morre de medo do Lúcio Malavé. De repente, José Armando aparece na casa de Lúcio Malavé. Lúcio estranha. Lúcio pergunta se ele veio se consultar. José Armando diz que veio exigir que ele diga a verdade. Malavé pede que ele vá embora, pois ele não é bem-vindo ali. Joana chega. José Armando entra para falar com Lúcio Malavé e diz que essa mentira que ele levantou como um muro entre eles dois destruirá a vida de Esmeralda. Malavé diz que é ele quem destruirá Esmeralda, porque a felicidade dela está junto a ele. José Armando exige que ele diga se abusou de Esmeralda ou não. Malavé afirma que não e fala que o que fazem com o amor não é abuso e Esmeralda foi sua. Cachorra Joana leva uns caras para segurarem José Armando e impedirem que ele assassine Lúcio. Lúcio o expulsa de sua casa. Joana se preocupa e toca em Lúcio. Ele pede que ela o deixe em paz. No dia seguinte, José Armando assina os papéis do divórcio. O doutor lamenta que ele não tenha chegado a um acordo com Esmeralda. Álvaro se encontra com José Armando e Sebastião. Álvaro pergunta sobre Esmeralda e quando ela será operada. José Armando diz que não sabe e nem falou com ela sobre isso. Ele diz que deu entrada no pedido de divórcio. Álvaro lamenta.
Sebastião percebe o amigo muito abatido. José Armando comunica que ontem foi atrás do Lúcio Malavé e tinha esperanças que ele tivesse mentido e exigiu que ele dissesse a verdade. E ele admitiu que Esmeralda se entregou a ele. Branca liga para Esmeralda e diz que a consulta com o médico dela será hoje à tarde e quer levá-la para almoçar antes de irem ao escritório. Esmeralda agradece, mas diz que prefere almoçar com a Socorro e a Dominga, porque se sente enjoada com tanto barulho. Esmeralda avisa Dominga que hoje à tarde irá ao médico para saber sobre sua gravidez. Dominga diz que ela precisa cuidar dessa criança e ficar forte e bonita para fazerem uma surpresa ao Rodolfo, pois quando ele ver o neto saudável e bonito, o orgulho dele acabará. José Armando comunica a Sebastião que está mal e impotente. Sebastião pede que ele reconsidere e lute por Esmeralda. José Armando diz que ele não sabe o que ele está sentindo. Sebastião diz que se tivesse no lugar dele, iria para longe com sua esposa e seu filho. Sebastião diz que esse filho pode ser dele e pede que ele o aceite. José Armando segue decidido a se separar de Esmeralda. Socorro elogia o nome que Esmeralda quer pôr no bebê. Socorro recebe a visita do advogado. O advogado diz que trouxe uma intimação para Esmeralda. Ele a cumprimenta e diz que trouxe uma citação e ela precisa se apresentar no escritório do advogado Dias Meron, pois ele precisa falar com ela sobre o pedido de divórcio apresentado por José Armando Penha Real. Esmeralda quase passa mal. Socorro a acalma. Esmeralda diz que não entende tudo isso. O advogado pede que ela se apresente no escritório no dia que for para assinar tudo, pois o advogado Dias Meron irá conversar com ela para estabelecer os termos do divórcio. Branca comenta com Crisanta que se sente muito só, pois tem 2 filhos e nenhum quer morar com ela. Branca pensa em uma ideia para José Armando reagir. Branca liga para o garoto e diz que está preocupada e gostaria que ele lhe desse a opinião, pois a Esmeralda se sentiu mal. Fátima e Graziella vão à casa de Branca. Crisanta torce para o plano de Branca dar certo. Fátima e Graziella chegam. Fátima diz que veio buscá-la para buscarem umas roupas que mandou fazer. Branca diz que hoje não será possível. Crisanta pergunta se elas irão almoçar com eles. Fátima diz que sim. Crisanta diz que vai preparar o almoço e chama Graziella para ajudá-la a preparar o cardápio de hoje. Branca diz a Fátima que não vai poder sair com ela, pois vai buscar Esmeralda para irem à consulta com o ginecologista. Graziella conta para Crisanta que reencontrou o Adrian e que ele está ali na capital. Fátima pergunta a Branca se ela já falou com o Rodolfo da sua situação financeira, pois está com a corda no pescoço e só tem dinheiro para pagar as coisas que tinha encomendado. Branca pede que ela não se preocupe com isso, pois podem falar com o Rodolfo sobre isso depois do almoço. Adrian segue procurando emprego. José Armando e Sebastião assistem a uma cirurgia plástica. Esmeralda sofre e comenta com Socorro que não entende por que lhe aconteceu isso, pois só amou o José Armando e entregou a ele sua vida, seus sonhos, e achava que a felicidade dele estava ao seu lado. Socorro diz que às vezes as coisas acontecem porque Deus quer assim. Esmeralda pede que Socorro vá com ela ao escritório do advogado, pois não quer dizer nada à sua mãe. Depois do almoço, Fátima e Graziella comem a sobremesa com Branca e Rodolfo. Branca comunica a Rodolfo que Fátima tem um problema e precisa da ajuda deles. Ela se despede deles e diz que vai buscar Esmeralda para levá-la ao doutor. Graziella decide ir com a tia. Adria informa Esmeralda que tem sido difícil demais procurar emprego na capital. Esmeralda pede que ele procure o senhor Penha Real e peça trabalho. Adrian diz que é melhor não e prefere correr atrás de trabalho sozinho. Esmeralda diz que vai sair com sua mãe daqui a pouco, pois irá ao médico. Esmeralda pergunta se Dominga irá ao médico com ela. Dominga diz que não e pede que Esmeralda vá com a mãe. Esmeralda pede que Dominga vá com ela, pois ela cuidou dela a vida toda e não quer que ela a abandone. Dominga se emociona e abraça a menina. Branca e Graziella chegam à vila, onde Esmeralda mora. Graziella cumprimenta Esmeralda. Aurora aparece. Graziella a cumprimenta. Esmeralda chama Dominga para ir com elas. Socorro pede que elas se sentem um pouco até a Dominga voltar. Aurora pergunta a Socorro pelo Adrian. Socorro diz que ele almoçou e foi para o quarto. Graziella escuta o nome Adrian e estranha. A Aurora diz que vai almoçar e depois irá falar com o Adrian.
Esmeralda pergunta se a mãe se incomoda da Dominga ir com elas. Branca diz que não. Finalmente, elas vão ao médico. Esmeralda é examinada pelo ginecologista. Ele sente o bebê dela. A moça se emociona. José Armando aparece ali, sem que Esmeralda perceba. Ele também chora ao vê-la feliz. Esmeralda ouve o coração do bebê e fica emocionada de alegria.